Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vou falar um pouquinho sobre A Mão e a Luva aqui do Machado de Assis. Como você sabe então, eu estou aqui com a intenção de ir fazendo vídeos comentando todos os livros do Machado de Assis, uma vez que eu estou lendo eles para a faculdade mesmo, então eu aproveitei o ensejo para poder colocar uns vídeos com mais regularidade aqui no canal. Enfim, esse livro então, A Mão e a Luva, é o segundo romance do Machado de Assis, e ao contrário do que aconteceu lá com o Ressurreição e seguindo as tendências da época, ele foi publicado pela primeira vez em folhetim. Ele saiu em 20 folhetins entre setembro e novembro de 1874 no jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro. E é interessante que logo na advertência, assim que o livro saiu fisicamente, né, o Machado ele faz uma justificativa na advertência do livro, dizendo que o resultado do livro, como o livro acabou, o rumo que o livro acabou tomando, foi fortemente influenciado por esse método de criação justamente moldado pelo padrão folhetinesco. Então, como ele sempre tinha que estar ali escrevendo um capítulo por semana, digamos, não sei bem qual é a regularidade em que saía o folhetim, como ele tinha que fazer isso, então o romance, segundo ele, ganhou um aspecto que ele aparentemente não o agradou muito. Então ele vai dizer lá na advertência de 1874: esta novela, sujeita às urgências da publicação diária, saiu das mãos do autor capítulo a capítulo, sendo natural que a narração e o estilo padecessem com esse método de composição um pouco fora dos hábitos do autor. Então aqui basicamente nessa advertência ele vai dizer para o leitor: olha leitor, o livro que você tem em mãos saiu desse jeito justamente porque eu tive que produzi-lo aos poucos, dado que ele foi publicado primeiramente em folhetim. E assim como eu disse lá no Ressurreição, eu acho interessante você prestar atenção sobretudo na figura do narrador, porque eu acho que isso vai ser uma coisa que eu vou falar em todos os vídeos, mas porque a figura do narrador no Machado de Assis, quer dizer, é muito importante essa coisa toda do narrador intruso. O narrador machadiano ele tem basicamente três funções. A primeira e mais comum delas é justamente de ir apresentando esses personagens, esse rol de personagens para o leitor. Mas assim como ele fez lá no Ressurreição, aqui primeiro ele deixa o personagem falar, construir uma imagem social para o leitor, e depois o narrador vai desvelando a psique desse personagem. E ele faz isso justamente para entrar ali na sua segunda função aqui dentro do universo machadiano, que é justamente de tentar quebrar com a expectativa que o leitor romântico poderia ter do livro. Então, essa coisa toda do narrador ficar se intrometendo e guiando o leitor, que é a sua terceira função, vem justamente dessa tentativa do Machado de ir desconstruindo a visão que o leitor tem do romance romântico a partir da construção estética do próprio romance. Então ele vai destruindo o romance de dentro para fora, digamos assim. Enfim, então é muito complicado você dizer que esse livro se encontra lá dentro da fase romântica do Machado. Já disse que não é muito aconselhável você dividir a obra dele em fases, mas enfim. Sobretudo esse livro, por quê? Porque esse livro ele é considerado da fase romântica, mas se você for ler ele, tem várias críticas ao romantismo. Então, assim, em vários diálogos ou em várias dessas divagações do narrador, a gente vai encontrar aqui várias críticas que o Machado de Assis acaba fazendo à escola romântica ali. Mas, enfim, a primeira cena do romance, então, é a cena em que dois rapazes estão conversando e a gente sabe que um desses dois rapazes está querendo se matar. Esse rapaz se chama Estevão, ele está conversando com um amigo dele, que é o Luiz Alves, e ele quer se matar porque ele acaba de romper
com a sua namorada, que é justamente a Guiomar. Então você perceba que só aqui então a gente já tem esses três personagens que a gente já pode extrair alguma coisa deles. Porque nós temos o Estevão, que é esse rapaz que quer se matar, e é interessante você perceber que em algum momento aqui, que eu acabei não marcando, mas enfim, em algum momento aqui, o narrador vai dizer que o Estevão estava lendo lá os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. E eu não sei se você sabe, mas esse foi o livro ali que deu início ao romantismo alemão, né? E o interessante do Werther, enfim, eu vou dar um spoiler aqui, mas bom, é a história de um rapaz, é um livro epistolar, de um rapaz que se apaixona pela mocinha, mas não é correspondido, então ele vai e, né, se mata. Então perceba que esse personagem aqui do Machado, o Estevão, ao ser ali, ao a gente ficar sabendo que ele está lendo Werther, o narrador acaba fazendo a comparação entre eles, mas ele diz o seguinte, que o Werther ao menos teve a coragem ali de se matar, né? Depois de todas as desgraças que aconteceram com ele, ao contrário aqui do Estevão, que vai ser o típico personagem romântico. Então ele sofre de amores, ele idealiza a figura da mulher, blá blá blá, blá blá blá, aquele típico cara bobão. E é justamente por conta disso, então, que aqui, só na construção desse personagem, a gente já tem uma crítica machadiana ao romantismo, que vem não só a partir dessa questão de uma crítica direta, de uma crítica de dizer que esse idealismo é furado, mas também através de uma certa comicidade que a gente vai acompanhando, porque esse personagem é um completo palhaço, assim, não palhaço no sentido de te fazer rir propositalmente, não, mas ele é muito bobo. Então assim, ele idealiza demais a vida e o amor e as coisas todas, e isso fica claro logo no começo, quando ele quer se matar só porque rompeu lá com a Guiomar. Enfim, o cara com quem ele está conversando é o senhor Luiz Alves, que é o total oposto dele. O Luiz Alves é um homem que lembra bastante o Félix, do Ressurreição, e ele, justamente porque ele não se deixa levar muito pela emoção, ele é mais... ele se utiliza mais da razão do que da emoção, então ele é um homem muito inteligente, e mais do que inteligente, ele é muito ambicioso, ele tem uma ambição muito grande de subir na vida. Né? Tanto que vai ter um momento aqui que ele vai se candidatar a ser deputado ali. Enfim, então nós temos aqui esses dois personagens. E nós temos, claro, a Guiomar, que é a ex-namorada ali do Estevão. E é interessante você perceber que a Guiomar é uma menina órfã, ela ficou órfã aos 13 anos. E foi adotada ali pela madrinha dela. A madrinha dela é uma mulher chamada Baronesa. Enfim, o nome dela não é Baronesa, mas aqui a gente conhece ela apenas como sendo a Baronesa. Enfim, a Guiomar, então, ela, antes de ser adotada, ela gostaria muito de ser professora. Por quê? Porque ela é pobre, então ela tem que ganhar a vida de algum jeito e ela resolve ali ser professora. Como ela é adotada pela Baronesa, né? Ela acaba desistindo desse sonho, uma vez que ela já tem condições ali de viver. Essa personagem, é interessante você perceber que ela é muito complexa. Ela é a personagem mais complexa do livro. E assim, é interessante você perceber a caracterização da personagem feminina no Machado. As mulheres machadianas são sempre muito fortes. E eu acho que aqui a gente encontra ali uma continuação da Lívia lá do Ressurreição. Então essa moça é uma moça que tem sentimentos ambivalentes, sentimentos contraditórios, e ela é movida sobretudo por uma ambição muito grande. Então, por conta dessa ambição, essa vontade que ela tem de subir na vida, de ascender socialmente, ela vai acabar sendo ali quase, ela vai beirar as raias do interesse. Então, ela em alguns momentos eu fiquei pensando que ela é muito interesseira, mas ela tem lá os seus motivos para isso. E justamente por ela ser essa personagem que ao mesmo tempo agrada, mas manipula muito as pessoas ali à volta dela,
ela é uma personagem totalmente antirromântica. Por quê? Você vai pegar a heroína romântica, ela é a mocinha que fica lá esperando que o mocinho venha e faça tudo. Então, a personagem feminina romântica, ela tende, né? Ela tem, na maioria dos casos, mas não em todos, ela tende a ser mais passiva. Então, assim, ela espera que as coisas aconteçam. Aqui não, ela é uma moça que logo no início a gente já fica sabendo que ela queria ser professora, mas enfim, ela acaba desistindo. Mas mais do que isso, ela tem um interesse, ela tem essa questão toda de querer ascender socialmente, ela tem toda uma ambição e mais do que isso, ela luta pela sua vontade. Apesar dela se submeter ali à madrinha dela, que é a baronesa, a gente percebe que ela é uma personagem muito forte, sobretudo porque ela é assim, ela defende os seus ideais, ela quer uma coisa e ela faz aquilo que está ao seu alcance para conseguir aquela determinada coisa. Enfim, e justamente por conta disso ela acaba dando um chutão lá no Estevão, porque ele é o total oposto dela, porque enquanto ela é totalmente racional e tenta ali ascender na vida, o Estevão acha que o amor é tudo e que o amor vai salvar o mundo e que as pessoas só precisam do amor para viver e coisas do tipo. Então aí você já percebe que são duas personalidades totalmente opostas uma à outra. Enfim, junto então com a Guiomar ali na casa da baronesa, mora um terceiro personagem masculino, que é o Jorge. E o Jorge, ele é um cara totalmente vagabundo, assim. Ele é um encostado, ele ganhou uma herança dos pais, quando os pais morreram, ele ganhou a herança, vive ali com a tia e vai usufruindo da herança. Mas assim, já pela posição social que a tia ocupa, a tia é uma baronesa, e o próprio nome que o pai deixou para ele, permitiriam que ele, sei lá, se tornasse um político ou coisa do tipo, mas não, ele prefere ficar ali encostado na vida. Então ele não tem ambições, sabe? Ele não chega ao romantismo patético do Estevão, mas ele também não é um Luiz Alves, ele não busca crescer na vida. Para ele, a vida dele tá bom do jeito que tá, porque ele tem os seus comes e bebes ali, os seus víveres e o seu dinheirinho para se manter, então para ele isso tá tudo bem. Pois bem, esses três personagens masculinos, então, vão ser os três pretendentes da Guiomar. A baronesa, que é então a matriarca da família, digamos assim, ela é uma personagem muito influente. Ela é uma personagem que tenta decidir sobre a vida dos outros personagens, sobretudo sobre a vida da Guiomar. Por quê? Porque ela quer que a Guiomar se case com o Jorge, que é o seu sobrinho. Por que ela quer que isso aconteça? Porque se a Guiomar casa com o Jorge, a herança que a Guiomar receberia ficaria ali na família, então seria um negócio meio que, o dinheiro meio que circularia ali pela mesma casa, então isso, financeiramente falando, seria o ideal de acontecer. Mas é claro que a Guiomar, por ser essa moça que quer crescer na vida, não demonstra tanto interesse assim pelo Jorge e nem pelo Estevão. Então a gente começa a perceber que apesar dela não possuir esse interesse no Jorge, ela acaba meio que querendo ceder às vontades da baronesa, uma vez que ela tem toda uma relação afetiva com a baronesa. Então ela fica ali dividida entre seguir a sua vontade ou seguir a vontade da baronesa, se casando ali com o Jorge, e é basicamente isso que a gente vai acompanhar ao longo do livro. Como que essa moça vai lidar ali com essa diferença ali no quesito casamento. Mas enfim, outra personagem que também está dentro ali da família da baronesa é a Mrs. Oswald, que é uma viúva inglesa, que é a acompanhante, a dama de companhia da baronesa. E assim, ela é a única pessoa que percebe esse jogo da Guiomar. Ela é a única pessoa que percebe que no fundo a Guiomar não está querendo muito ali ficar com o Jorge. Então
por ela perceber isso e por ela ter uma devoção quase esquisita pela baronesa, elas vão acabar tendo muitos conflitos. Justamente porque a Guiomar quer seguir os próprios interesses, mas a Mrs. Oswald quer que ela siga os interesses da baronesa. Então a gente vai acompanhando aqui o contraste entre essas duas personagens. E o livro, então, ele vai se desenvolvendo ao redor desse quadro amoroso, digamos assim, formado pelo Jorge, pelo Estevão e pelo Luiz Alves de um lado e pela Guiomar de outro. A gente vai tentando perceber com quem que ela vai terminar o livro ali no fim das contas. E o interessante de você perceber também é o nome dos personagens. Não sei se você parou para pensar nisso, mas a baronesa, ela não tem nome. Você vai ler o livro, você não encontra um nome para a baronesa. O que me faz pensar que talvez não seja interessante a gente saber o nome dela, mas sim o status social que ela ocupa. E justamente por conta disso, e por conta da visão que ela tem dos outros personagens, por ela querer sempre dominar os outros, a gente pode entender ela como sendo quase que uma representante ali de toda uma estrutura social que deve ser mantida e que a família montada ali na casa da baronesa seria, na verdade, ali uma representação da sociedade brasileira da época. Por quê? Porque basicamente, na época aqui, 1874, apesar de não haver mais, teoricamente, a escravidão, ainda havia escravos. E mais do que isso, as mudanças sociais demoraram muito para acontecer aqui no Brasil, de modo que, ainda nessa época, a gente ainda observava ali essa questão toda da escravidão. Então, o que acontece? A sociedade era formada basicamente no topo dessa pirâmide social estava a elite, que aqui no livro é representada pela baronesa. Embaixo dessa elite está aquilo que a gente chama de homem livre. E o homem livre não é o rico, mas também não é o escravo. Então ele é o pequeno comerciante, ele é o cara que trabalha para o governo, ele é o jornalista, ele é o escritor e coisas do tipo. E na base da pirâmide você tem justamente o escravo. E a figura do escravo é interessante porque, não sei se você percebeu, mas os personagens não costumam trabalhar muito. Por quê? Porque nessa época, se for pegar os livros do romantismo e tal, ninguém trabalha. É uma coisa incrível, ninguém trabalha nesses livros. Por quê? Porque o conceito de trabalho era muito ligado ao conceito de escravidão. Então, assim, as pessoas lembra lá do Félix. O Félix, assim que recebeu a herança, deixou de trabalhar. E olha que ele era médico, hein? Deixou de trabalhar. Então, é interessante você perceber que, se você for pensar nessa estrutura social dentro da família dessa baronesa, a baronesa se representaria ali, então, a elite, né? O Jorge e a Guiomar representariam ali o homem livre, uma vez que eles estão ali de favor, que era mais ou menos o que acontecia com o homem livre da época. O escritor trabalhava geralmente para o governo, né? O servidor público estava ali prestando contas ao governo, prestando serviços ao governo, para que o governo pagasse o leitinho das crianças, digamos assim. E no topo, na base dessa pirâmide, está lá a Guiomar, porque assim, a gente percebe que as descrições dela são quase xenofóbicas. Ela é descrita como um ser muito inferior às outras personagens. Então a gente pode perceber essa família como se fosse ali uma representação ficcional e literária dessa sociedade brasileira do século XIX. Então acho assim, é muito interessante você perceber como que é a relação entre esses personagens e como que o narrador vai desfiando comentários ao longo do livro para poder ali fazer essa colcha de que é composto aqui
A Mão e a Luva. Enfim, é outro livro muito bom do Machado. Não é tão bom, na minha opinião, quanto o Ressurreição, mas ainda assim eu gostei bastante dele. Eu acho que é um livro assim, se você está querendo começar, depois que você lê o Ressurreição, já vai assim, siga a ordem, digamos assim. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre o livro. Não vou dizer mais nada, não, porque senão vai ser spoiler, claro. Enfim, se você aí gosta desse livro, não deixe de comentar lá embaixo também se você tem algo a acrescentar sobre o enredo do romance, diga lá embaixo também. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, escreva lá embaixo também, porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!